Sabe aquele fantasma que, de tempos em tempos, volta a assombrar o Brasil? Pois é, a gente está falando da ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros. Já reparou como só o boato de uma paralisação já é o suficiente para fazer o mercado financeiro inteiro tremer? E essa é a pergunta que não quer calar. Como é que pode um grupo de motoristas ter tanto poder? Porque a simples ameaça de caminhões parados já mexe com os juros, com a bolsa, com a inflação e, claro, com o nosso bolso. É isso que a gente vai entender a fundo agora. A resposta começa com este número aqui, 60%. É isso mesmo. 60% de absolutamente tudo que circula no Brasil é transportado por caminhões. É uma dependência, assim, quase total. Para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa dependência logística do país. Depois, a gente vai relembrar o que foi o colapso de 2018, analisar as consequências na economia, ver por que essa história pode se repetir e, no final, o que fazer para se proteger financeiramente. Vamos lá, então. Começando pelo básico, pela raiz de todo esse poder, a infraestrutura do Brasil, ou melhor, a falta dela, que nos coloca numa posição extremamente vulnerável. Pensa um pouco no nosso dia a dia. A comida que chega no supermercado, os remédios na farmácia, o combustível no posto, as peças para montar um carro na fábrica, tudo isso, sem exceção, chega ao seu destino em cima de um caminhão. A gente não tem uma malha de trens forte, nem rios sendo usados para transporte como em outros países. A nossa aposta foi quase toda no asfalto. Por isso, essa frase final é a mais pura verdade. Quando os caminhões param, o Brasil simplesmente para. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo de volta para 2018. Aquele ano deu uma amostra muito real do que o caos significa. A greve de 10 dias não foi só um protesto, foi um evento que literalmente paralisou o país e mudou as regras do jogo. A situação em 2018 era um verdadeiro barril de pólvora. De um lado, a política de preços da Petrobras, que atrelou o combustível ao dólar, fez o diesel disparar. Do outro lado, a gente tinha uma economia que ainda patinava e um excesso de caminhoneiros no mercado, o que espremeu as margens de lucro. Muitos já estavam rodando no prejuízo. E aí, a faísca acendeu o pavio. O que começou no dia 21 de maio, como mostra essa linha do tempo, virou uma crise nacional em questão de dias. Em apenas uma semana, o governo já estava usando as Forças Armadas para tentar garantir o mínimo de abastecimento. Em 10 dias, o Brasil estava à beira do colapso total. E o estrago? Bom, o estrago foi gigantesco. E olha, a gente não está falando de estimativa, de achismo. Os números que vamos ver agora são oficiais, diretos do IBGE e do Banco Central. Olha só para esse número, menos 3,34%. Essa foi a pancada que o PIB brasileiro levou em um único mês. Para se ter uma ideia, é uma queda maior do que muitos países sofrem em um ano inteiro de recessão. Foi um choque brutal e imediato. E este gráfico mostra bem como o impacto foi em cascata. A indústria teve a maior queda desde a crise financeira de 2008. O setor de serviços, que é tipo 70% da nossa economia, teve o pior resultado da história até aquele momento. E o próprio setor de transporte, claro, desabou. Com a falta de produtos nas prateleiras, veio o quê? Inflação na veia. Este número, 1,26%, foi a inflação de um único mês, a maior para um mês de junho desde 1995. Na prática, isso quer dizer que itens básicos como leite e frango dispararam de preço. O agronegócio foi um dos setores mais atingidos, e os números são realmente chocantes. 3 bilhões de reais em perdas só no setor de aves e suínos, com a morte de 64 milhões de animais por falta de ração. A cadeia produtiva inteira foi quebrada, com prejuízos bilionários. E a conta não parou por aí. O custo político e fiscal também foi altíssimo. O acordo com os caminhoneiros custou mais de 13 bilhões de reais para os cofres públicos, dinheiro que saiu de aumento de impostos. A credibilidade da Petrobras foi para o chão e a empresa perdeu dezenas de bilhões em valor de mercado. Tudo bem, isso foi em 2018. Mas e agora? Bom, agora a gente chega na parte que deixa todo mundo mais preocupado. Por que o mercado está em alerta máximo de novo? A resposta é simples, porque os sinais atuais são assustadoramente familiares. É quase um déjà vu, sabe? O cenário atual é muito parecido. Como a gente vê aqui na comparação, os gatilhos são praticamente os mesmos de 2018. Temos petróleo em alta por causa de conflitos lá fora e, como consequência, o preço do diesel subindo rápido aqui dentro.
E os caminhoneiros, mais uma vez, estão dizendo a mesma coisa. A conta não fecha. E aqui tem um ponto fundamental para entender como o dinheiro funciona. O mercado financeiro não espera a crise acontecer para reagir. Ele é ansioso, ele tenta adivinhar o futuro. A simples possibilidade de uma greve, o boato, já é suficiente para fazer os juros futuros subirem e a bolsa cair. O risco é precificado, ou seja, o preço dos ativos já embute essa incerteza antes mesmo de qualquer caminhão parar de fato. Diante desse risco que parece iminente, que o mercado já está colocando na conta, surge a pergunta inevitável: como proteger o patrimônio? Se uma nova greve acontecer, o que aconteceu em 2018 pode nos dar boas pistas sobre os impactos na inflação, no dólar e na economia como um todo. A estratégia sugerida por analistas se baseia em 3 pilares. Primeiro, se proteger da inflação, investindo em títulos que sobem junto com os preços. Segundo, proteção cambial, ou seja, ter uma parte do patrimônio em dólar ou em outras moedas fortes. E terceiro, investir em empresas de commodities, que geralmente se beneficiam do cenário de preços internacionais em alta. E é muito importante ter calma e olhar para o longo prazo. Olha só o caso da Petrobras em 2018. A ação despencou 40% no meio da crise. Quem entrou em pânico e vendeu, perdeu dinheiro. Mas quem teve estômago para aguentar ou até comprar na baixa, viu o investimento valorizar 80% em um ano. Crises, por mais assustadoras que pareçam, também geram oportunidades. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O problema central, o diesel caro, as margens apertadas e a dependência gigantesca do transporte rodoviário, continua aí sem solução. É a mesma conta de sempre que, de uma forma ou de outra, o país inteiro continua pagando.